Ruth 3. Diz o seguinte a palavra de Deus. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: Minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Agora levanta-te, perfuma-te, veste a tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permita que te veja até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que ele se deitar. Depois entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que está me dizendo. Em seguida ela desceu à eira e fez tudo o que a sogra lhe havia falado. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pela sua palavra e te pedimos que o Senhor nos conduza através dela. Nos ajude a entendê-la, para que nós possamos responder com obediência e fidelidade. É o desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando a gente lida com o sofrimento e com o mal, existem muitas formas diferentes de fazer isso. Inclusive a literatura a respeito disso, do problema do mal entre cristãos, ela é muito variada. E faz com que a gente perceba que tem maneiras distintas de se tratar o problema do sofrimento e da maldade. Por exemplo, existe uma grande diferença de você ler o tratado teológico-filosófico do Erwin Plantinga, chamado O Problema do Mal. Vários argumentos filosóficos bem construídos, faz parte de uma tradição analítica, então usa lógica modal para ir mostrando como que a liberdade humana e o mal podem coexistir sem complicar a pessoa de Deus. Uma belíssima obra. Só que é muito diferente de uma outra obra de um filósofo também, da mesma tradição, e amigo do Plantinga, chamado Nicholas Wolterstorff, que escreveu um livrinho chamado O Lamento, que ele escreveu quando ele perdeu o seu filho num acidente praticando esportes. E são ambos filósofos brilhantes, mas abordagens muito distintas para lidar com o problema do mal. O outro é um livro visceral, que é impossível você não ler sem chorar e sem se ver também numa situação de fragilidade. É porque a nossa vida, ela não é limpinha como os argumentos do Plantinga. Ela não é reta, sem pontas, sem arestas, sem embaraços. O nosso dia a dia, ele é misturado. Na maioria das vezes, nós vamos lidar com sombras, nós vamos lidar com exceções, nós vamos lidar com padrões que não seguem as novelas e os filmes da Disney que a gente cresceu assistindo. A vida humana é assim, ela é ambígua. E o texto que nós lemos hoje, que nós vamos continuar lendo, mostra a beleza e a santidade do povo de Deus em meio à confusão e à ambiguidade dos relacionamentos e dos assuntos humanos. Vocês se lembram que eu falei que o principal enredo do livro de Ruth é a preservação da família de Elimeleque e Noemi, que tinham saído de Belém, onde moravam, rumo às terras moabitas, porque tinha fome na sua terra e eles foram procurar pão ali. E então Elimeleque morreu, seus 2 filhos morreram, Noemi voltou com a sua nora Ruth de lá. E a surpreendente destino histórico que Deus dá para essa família, não só preservando-a, mas colocando na linhagem, que seria a linhagem real, a casa de Davi, tão esperada naquele período, que era o período dos juízes, um tempo tão conturbado em que cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. Então, o tema central desse livro é a preservação do seu povo. Claro que prefigurado na família de Elimeleque, mas que dizia respeito a todo o povo de Deus e a grande história que Deus estava nos conduzindo. Ou, conforme eu tenho chamado aqui, a preservação de Deus, da cidade de Deus, do seu reino, em meio à cidade dos homens. E através de uma série de estruturas literárias, o livro de Ruth conecta a história daquela moabita com os patriarcas em Gênesis e até mesmo com outros textos também, como, por exemplo, o surgimento dos moabitas em Gênesis, no capítulo 19, que eu vou mencionar mais à frente.
Essa intencional ligação que o autor está fazendo é para mostrar como que Deus tinha feito uma série de promessas para Abraão e a sua descendência, e que ele estava cumprindo cada uma delas, e que elas culminariam em Davi e no seu reinado. E mostrando claramente que a providência divina trouxe Israel até Davi, e que Deus cumpriu todas as suas promessas. E essa condução providencial de Deus, inegável que seja a própria divindade que está nos bastidores de cada um dos acontecimentos da vida de Israel, sem acasos, sem experiências fortuitas, randômicas, se dá justamente quando a gente percebe que ela não é uma história limpinha também. Não é uma história sem arestas, sem ambiguidades, sem momentos embaraçosos. Esse texto, inclusive, ele está cheio de assuntos e termos embaraçosos. Posturas, às vezes, típicas do velho homem, que não condiziam mais com Israel, práticas do exterior, dos moabitas, dos povos pagãos. Mas não poucas vezes Deus, na história de Israel, transformou o mal em bem. E aqui também nós vamos ver isso. Num texto recheado de duplos sentidos, conotações sexuais, segundas intenções, hiperlinks, intertextos, em que a gente vai ligando coisas que estão sendo ditas aqui. Mais uma vez, Deus é o protagonista da história, que através do seu povo, de uma mulher e de um homem, consegue manter a sua promessa e faz com que a sua aliança vença mais uma vez. Apesar, então, de muito desajeitada, a cena de Ruth 3 não termina com emoções baratas, mas claramente mostra a presença de Deus nos bastidores da história humana. Portanto, o tema desse texto e do sermão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a preservação da cidade de Deus em meio às ambiguidades da cidade dos homens, em meio a esses embaraços, essas situações constrangedoras, esses jeitinhos que os seres humanos costumam dar para resolver os seus problemas. Deus preserva. O texto nos ensina que Deus mantém o seu propósito em meio aos embaraços de um tempo em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E se a gente for seguir a própria estrutura do texto, as narrativas têm cenas. E aqui ele segue as mesmas cenas do capítulo 1, uma conversa entre Noemi e Ruth, depois uma conversa entre Boaz e Ruth, depois uma nova conversa entre Noemi e Ruth. A gente também pode dividir o texto e sumarizá-lo de maneira muito didática, dizendo que Deus preserva o seu povo em meio a esses embaraços humanos, ignorando os atalhos que os seres humanos tentam traçar, estendendo a sua bondade aos seres humanos e demonstrando o seu compromisso com provas claras da sua providência. Ignorando os atalhos, estendendo a sua bondade e demonstrando o seu compromisso são as formas que eu gostaria de mostrar para vocês de como Deus preserva o seu povo em meio às ambiguidades humanas. Em primeiro lugar, ignorando os atalhos. Vamos ler de novo o texto que a gente acabou de ler, a sugestão de Noemi para Ruth, como é um belo atalho a tentativa de preservar o seu povo. Depois dessas coisas, a sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Boaz, a quem serve as moças com quem estivesse, é o nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Agora lava-te, perfuma-te, veste a tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que ele se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que está me dizendo. E em seguida ela desceu à eira e fez tudo o que a sogra lhe havia dito. Algumas coisas nesse texto aqui importantes para a gente entender que essa sugestão de Noemi é um atalho que Deus ignora totalmente e que nós aprendemos como que essas soluções humanas não são a melhor forma e não é o meio em que Deus utiliza para preservar o seu povo. Primeiro o texto começa no versículo 1, depois dessas coisas. Apesar do livro de Ruth ser um livro curtinho e a gente acha que as coisas aconteceram muito rápido, voltaram para Belém, encontraram Boaz, Boaz gostou de Ruth, se casaram e viveram felizes para sempre. Na verdade, o texto do capítulo 2 diz que Ruth continuou colhendo até o término da colheita da cevada. Isso poderia durar até 7 semanas.
Então, o que tinha acontecido é que um longo período, desde Ruth 2, 23 até 3, 1, é que ela continuou a colheita, e Noemi, vendo aquilo, apesar de ter tido um primeiro momento em que ela encontrou com Boaz, teve uma conversa com ele, mas depois ela continuou trabalhando com as servas de Boaz. Então, Noemi, vendo que a situação não progredia, resolveu pensar em como ela ia fazer uma pressãozinha para ajudar a Deus. É claro que nós precisamos entender, e alguns comentadores suavizam um pouco Ruth, porque eu ando falando bem mal dela aqui nos cultos, mas Noemi como responsável por Ruth, ela tinha a responsabilidade de arrumar um casamento. Os casamentos eram assim, arranjados. E Boaz era realmente uma figura no interior ali que poderia ser feito. Só que eles encontraram, conversaram, mas nada aconteceu. O que Noemi vai fazer aqui é agir por conta própria. Veja o que ela diz no versículo 1. Eu vou procurar para ti um lar seguro. Literalmente, um repouso que te agrade. Eu vou fazer isso. Está na hora já, Ruth. Já tem muito tempo que você está indo lá colher espigas, trazer as coisas para cá. Eu tenho um plano, eu tenho um atalho. E nada poderia ser mais desastroso do que essa ideia de Noemi. Pensem comigo o que ela sugeriu para Ruth. Ela falou assim: Ruth, você vai fazer o seguinte. Agora que terminou a colheita, muito provavelmente Boaz ele vai estar lá no seu celeiro, ajuntando os grãos. Ele vai colocar todos lá, ele vai festejar, porque foi uma boa colheita. Deus tinha dado pão de novo em Belém. Ele vai comer e vai beber. Ele vai estar cansado, bêbado, dormindo. Você vai à noite, sozinha, longe da cidade, até aquele lugar. Depois que ele deitar, você vai tirar a roupa dele, se deitar perto dele e esperar que ele vai dizer o que vai te acontecer. Tinha tudo para dar errado nesse plano dela. Ruth poderia ser atacada no meio do caminho. Ruth poderia encontrar Boaz, que apesar de ser um homem bom, nós precisamos nos lembrar que nós estamos vivendo no tempo dos juízes, e em que a ambiguidade dos seres humanos está à flor da pele. Ele estava bêbado, a Bíblia diz que ele estava alegre. Ele poderia, num momento em que ele olha para uma mulher ali ao seu lado, ele poderia pensar todo tipo de imoralidade e loucuras, ou mais, ele como um homem reto poderia olhar aquilo e dizer: o que é isso? Que tipo de pressão é essa? E não se agradar. Foi altamente arriscado sobre todos os aspectos o que Noemi sugeriu para Ruth. E a linguagem aqui, meus irmãos, é muito difícil o texto, porque ela tem pelo menos 3 termos aqui que sugerem conotações sexuais claras. Primeiro é o termo descobrir, utilizado várias vezes na Bíblia para falar a respeito de nudez, exposição dos genitais, até mesmo relações sexuais ilícitas. Esse descobrir. O termo pés também pode ser um eufemismo. Esse mesmo termo foi utilizado em outros momentos, quando diz que Saul foi à caverna aliviar-se, ou então despir-se mais uma vez. O mais correto traduzir ali, porque não é a palavra que a gente sempre usa para pés no Antigo Testamento, diz mais respeito a pernas. Então, muito provavelmente, o que Noemi falou para Ruth fazer é tirar tudo da cintura para baixo da roupa de Boaz. A ideia dela era que Boaz estava dormindo e o vento bateria e ele acordaria com aquilo. E o termo deitar-se também tem conotação sexual. O que está acontecendo aqui? O autor bíblico está fazendo isso de propósito. É como se fosse um déjà vu. É como se a gente estivesse aqui fazendo uma conexão clara com o surgimento dos moabitas. E se você se lembra como os moabitas surgiram, em Gênesis 19, 37, surgiram das relações incestuosas entre as 2 filhas de Ló. E o filho da filha mais velha, o neto de Ló, chamou-se Moabe, de onde vieram as moabitas. O que Noemi está falando para Ruth é: vá e faça o que uma moabita sabe fazer. Vá lá e deite-se com ele. Depois dele bêbado, como Ló também estava, num ato de desespero para preservar a sua linhagem, que foi exatamente o que as filhas de Ló fizeram, vá lá e faça o mesmo. Esse é o conselho de Noemi. Pegue atalhos, resolva a situação por conta própria e vamos ver no que vai dar. Boaz vai te dizer o que você deve fazer. Esse é a instrução que Ruth recebe. E quando a gente entende tudo isso, entende que isso é um atalho
E a gente se pergunta como que isso se dá para nós hoje, que não temos celeiros, que não temos colheitas, que não nos aventuramos nesse tipo de situação. O pastor norte-americano chamado Eugene Peterson tem um livro chamado O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, que poderia ser parafraseado aqui como os caminhos de Deus e os atalhos humanos. Quantas vezes nós também tomamos os nossos atalhos para tentar alcançar por nós mesmos aquilo que só Deus pode nos dar? Quantas vezes nós tentamos, porque não vemos as coisas acontecerem no tempo que queremos, encurtar o caminho, tomarmos as nossas decisões, desrespeitando a Deus, fazendo aquilo que é bom aos nossos próprios olhos. E conforme o texto de Provérbios que nós lemos no início do nosso culto, como isso diz respeito a uma vida que não é sábia, a uma vida que não teme ao Senhor, agir assim. Porque confia no seu próprio braço, confia na sua própria inteligência, na sua habilidade de dar um jeito. Ah, todo mundo faz isso aqui. Ah, se eu for esperar, vai demorar demais. Se eu for esperar, não vai acontecer nunca. Até mesmo pensando em casamento, relações familiares óbvias. Ah, não, se for esperar assim, o Boaz vir aqui pedir, muito sonso o Boaz, tinha que ser mais assim, esperto para entender o que está acontecendo. Vai lá e resolve a coisa, faz uma pressão. Quantas vezes nós também não tomamos atalhos? Essa não é a forma de Deus preservar o seu povo. Não é a forma que a aliança de Deus vence. Deus ignora os atalhos. E vocês vão ver por quê. Em segundo lugar, Deus ignora os atalhos porque Ele estende a sua bondade através do seu povo. Veja o que diz o versículo 7 agora, o desfecho dessa história. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Casa-te comigo com tua serva, pois tu és o meu resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com esse gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam eles ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te levarei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui essa noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que o farei. Deita-te até pela manhã. E ela ficou deitada aos pés até que pela manhã se levantou e antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. E disse mais: trazei aqui o seu manto com que te cobres e segura-o. Ele o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela e depois ele voltou para a cidade. Veja aqui como que Deus, em primeiro lugar, ele ignora totalmente as sugestões e os planos de Noemi e estende a sua bondade sobre Ruth de uma maneira maravilhosa. Apesar de Ruth ter acatado a instrução da sua sogra, Ruth não obedeceu Noemi na íntegra. Ela não deixou a coisa rolar como Noemi falou. Deita-te, deixa ele acordar e veja o que ele vai fazer. Veja que quando ele acordou, ela dá a interpretação do que está acontecendo. Sou eu, Ruth, casa comigo, seja o meu resgatador. Ela não dá espaço para segundas interpretações, ela não dá espaço para ele pensar em outra coisa do que estava acontecendo. Olha, eu não vim aqui para ter uma noite de prazer com você, eu quero reivindicar a bondade da lei de Deus para preservar a minha família e para me colocar, inclusive, como povo de Deus. Enquanto Noemi queria arrumar um marido para Ruth, Ruth queria dar um neto para Noemi. Os projetos são bem diferentes. Ela não estava salvando a própria pele, ela estava agindo com fé no povo de Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus. O meio através do qual Deus vai preservar o seu povo vai ser através da bondade prescrita e vista na sua palavra, por meio do resgatador, por meio dessa instituição que é o Goel, que nós vamos ver na próxima ocasião de exposição bíblica. Aqui o cerne
de todo o texto e de toda a teologia do livro de Ruth, e, por que não, de toda a teologia bíblica do Antigo Testamento, é a preservação da linhagem do povo de Deus, da semente da mulher, da cidade de Deus, em meio às ambiguidades das cidades dos homens, em meio àquela situação constrangedora, em meio às ambiguidades que aquilo poderia dar lugar. Deus preserva como? Estendendo a sua bondade para uma mulher moabita, que ficou o tempo todo sendo conhecida como uma mulher, a moabita, e agora é tratada como uma mulher virtuosa aqui. As mesmas expressões utilizadas para Boaz no capítulo 2, que ele tinha destreza, valentia, e ela também. A gente sempre, em textos bíblicos, em narrativas, a gente interpreta o que acontece quando os personagens falam. Porque muita coisa está acontecendo, a gente poderia interpretar de outra forma, mas como eles falam, a gente tem noção do que aconteceu. E aqui, através das coisas que são colocadas na boca de Ruth e de Boaz, a gente tem claramente a interpretação do que está acontecendo. E por que eu falei de estender a bondade? Porque quando Boaz acorda e ela fala, estende sobre mim a tua capa, as traduções variam aqui, ela usa uma mesma expressão que Boaz tinha utilizado no capítulo 2, quando ele elogia, quando ela foi ali nos campos buscar trabalho, e ele fala, bendito seja o Senhor, e que Ele te abençoe, porque você veio procurar refúgio debaixo das suas asas. E é como se ela estivesse falando, Boaz, eu quero buscar refúgio no Senhor debaixo das asas dele, através das suas asas, através da sua capa. Estende a sua capa até mim, porque é a forma como eu posso entrar no povo de Deus, na aliança que Deus tem com o seu povo. Ele está pedindo para que Boaz seja o seu protetor, o seu resgatador, que vai fazer oficialmente ela ser uma participante das promessas de Deus, da aliança de Deus. Deus estava, mais uma vez, estendendo a sua bondade, abrindo as suas asas de refúgio sobre um povo, através do seu povo, através da sua lei, de homens e mulheres que preferiram não pegar atalhos, mas manter a fé na palavra de Deus, de que seria a melhor coisa a fazer. Quando a gente entende esse enredo aqui, e por que ele elogia, e nada daquelas conotações sexuais acontecem, como Noemi talvez pensasse, e a gente pergunta o que isso significa para nós hoje, a postura de Ruth e de Boaz comunicam aspectos diferentes de Deus estendendo a sua bondade. Por um lado, Ruth, ele está estendendo a sua bondade sobre o estrangeiro, sobre a viúva, sobre o pobre, o quadrilátero da fragilidade no Antigo Testamento junto com o órfão. O que estava afastado do povo de Deus, mas que poderia ser alcançado pela sua bondade, através do povo de Deus. Esse é um lado da história. O outro lado é Boaz. Pense em Boaz. A Bíblia não diz muitos detalhes, mas a gente pode fazer algumas inferências. Muito provavelmente ele era mais velho do que Ruth. Ele o tempo todo se refere a ela como minha filha. Ele a louva por ela não ter ido buscar maridos mais jovens. E muito provavelmente ele não era casado. Algo que soaria estranho para nós, não é? A gente tem a mania feia de achar que se uma pessoa não se casou até determinada idade, tem alguma coisa errada com ela. A gente fala, né? Deve ter alguma coisa errada com ela. Não era. Boaz era um homem íntegro. Suas terras eram um arquipélago de obediência a Deus. No tempo de Juízes, um homem daquele, alegre, celebrando a Deus a sua colheita. Estava tudo bem na vida dele. Ele não precisava assumir essa responsabilidade. Porque o resgatador, como a gente vai ver aqui, poderia simplesmente dizer, não, eu não quero. Mas Boaz assume. E através dele, do reconhecimento do seu chamado, ele estende a bondade de Deus a Ruth. Ele estava deitado sob sua colheita, alegre, feliz, dormindo. Tiraram a roupa dele no meio da noite e o acordaram. Mas ele não cai na tentação barata de seduzir-se. E mais do que isso, ele não diz não quando Deus chama ele para ser usado. Isso é masculinidade bíblica. A forma de Deus preservar o seu povo no meio das ambiguidades é por posturas assim, de virtude, alicerçadas na fé, de que obedecer era melhor do que seus atalhos, de que cumprir a vontade de Deus era melhor do que pensar em alternativas ou simplesmente se desresponsabilizar. Não, Ruth, eu estou velho, já cumpri o que eu tinha que fazer, não vou fazer isso não.
tem outro mais próximo, eu vou lá conversar com ele. São posturas de virtude alicerçadas na fé que Deus utiliza para o seu povo, para nos dar aquilo que os atalhos nunca conseguiriam dar. E em terceiro e último lugar, Deus mantém os seus propósitos em meio às ambiguidades dos homens, não só ignorando os atalhos, estendendo a sua bondade às pessoas, mas também demonstrando o seu compromisso, comprovando o seu compromisso. Veja o que diz nos últimos 2 versículos, do 16 ao 18. Quando chegou de volta a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito, e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, e disse: não voltarás para a tua sogra de mãos vazias. Noemi então disse: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará, enquanto não tiver resolvido ainda hoje mesmo essa questão. Apesar do texto terminar com uma tensão, há uma tensão da gente não saber o que vai acontecer, né? Se esse outro parente, não, eu tenho interesse em resgatar a Ruth. E aí o drama e o nosso romance de Boaz e Ruth poderia ter outro destino. Apesar disso, de ter um outro possível candidato para Ruth, Boaz faz algo que demonstra o seu compromisso com ela, comprova o seu compromisso com ela, quando ele entrega cevada, garantindo sustento prolongado. É como se ele estivesse dando um selo para Ruth, dizendo: eu tenho compromisso com você. Eu vou dar um jeito de fazer com que você consiga sobreviver. Mais do que isso, tem um detalhe no texto que diz que Ruth diz que ele falou para ela: ele não queria que eu chegasse aqui, Noemi, com as mãos vazias. É a mesma expressão que Noemi usa no capítulo 1, versículo 21, para acusar Deus, dizendo que Deus tinha feito ela voltar para Belém de mãos vazias. Veja a ironia de Deus, atestando o seu compromisso com o seu povo, levando nas mãos de uma moabita, que ela não queria trazer para Belém, pão, cevada, né? A gente estava discutindo durante a semana por que tinha cevada, né? Aqui no Antigo Testamento, né? A gente já pensa no que a gente bebe, né? Mas cevada era para comer. Principalmente tinha o trigo, né? Um cereal mais nobre, e a cevada para dar para os animais, ou para fazer pão também. Então não era para fazer líquido, era para fazer sólido. E aí ela chegou cheia de cereais lá. A expressão no hebraico aqui não é literalmente mãos vazias, mas ele não queria que ela chegasse no vazio de Noemi. Noemi era vazia. Ele está falando assim: está vendo aqui, Noemi? Você estava o tempo todo atrás de pão. Você saiu daqui, foi para Moabe atrás de pão, voltou aqui por causa de pão. Está aqui o pão. Mas esse pão aqui é só um selo, é só um sinal de um compromisso maior, que ele vai resgatar a sua família, vai lhe dar uma linhagem, vai preservar a sua linhagem. Mais do que isso, ela vai estar ligada na casa de Davi. Ele devolve a nora cheia de cevada, cheia de alimento, mas com a promessa de um casamento e de um resgate para a sua família. Boaz resolveria as coisas, e a prova disso é a cevada. Isso até mudou Noemi. Veja o que Noemi fala para Ruth: minha filha, senta agora. Senta, não precisa fazer mais nada, não precisa fazer pressão igual eu queria, porque ele vai resolver. Ele vai resolver a situação. Não seremos nós que vamos resolver, ele vai resolver. Quando a gente entende tudo isso do livro, como Deus preserva seu povo, sem atalhos, estendendo a sua bondade, demonstrando o seu compromisso com coisas simples, mas que são significativas para as pessoas, a gente pode fazer considerações finais agora e passar pelos crivos cristológicos. Ruth 3 tinha tudo para dar errado. Era um prato feito no contexto dos juízes para ser uma belíssima história de uma tragédia, e não foi. Foi Deus cuidando do seu povo nos bastidores, de uma mulher virtuosa e de um homem virtuoso, mostrando a beleza no meio das ambiguidades humanas. Vocês lembram como que o livro de Juízes terminou? Com os 2 casos, com as 2 mulheres expostas, mortas, abusadas, e aqui as famílias sendo cuidadas, preservadas. Essa é a história do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho para nós. É o resgatador que vem de Belém,
da casa do pão, que não só nos farta de pão, mas que se fez pão por nós, o seu corpo partido, para que nós pudéssemos participar do corpo dele, que nos insere no seu povo às expensas de si mesmo, como Boaz, que tinha tudo, estava satisfeito, não precisava de nada, mas se sacrificou para colocar gente estrangeira, gente que era inimigo de Deus, dentro do povo de Deus. Essa é a nossa história. Nós temos essa promessa, nós somos essa noiva, esperando o noivo. O que Deus fez através de Boaz e Ruth é a notícia a respeito do noivo, que não só nos deu pão, mas se fez pão partido por nós. Isso precisa mudar a nossa vida, meus irmãos. Isso precisa trazer outro sentido e outra postura diante das ambiguidades da vida que a gente vive. E eu gostaria de terminar fazendo essas aplicações finais. Em primeiro lugar, nós precisamos parar de insistir em atalhos fora do caminho. Os cristãos foram chamados no começo, no Novo Testamento, de os do caminho. Nós éramos chamados como aqueles que andavam no caminho. Cristo, uma das imagens, uma das metáforas canônicas, é ele apresentar-se como o caminho. Nós somos o povo do caminho, não do atalho. Nós temos por onde andar, nós temos uma vereda endireitada, um caminho de sabedoria, de obediência da palavra. A gente precisa parar de insistir em atalhos, dos menores que sejam, das desobediênciazinhas pequenas, que já se transformaram em habituais, da gente querer espairecer, da gente querer se livrar, da gente querer contornar as coisas, mentindo, enganando. Não ensine atalhos para os seus filhos. Não deixe eles perceberem que você, quando tem a menor possibilidade, sai do caminho e pega um atalho. Com qualquer justificativa que você dê. Noemi tinha boas justificativas. Estava zelando por Ruth. Mas tinha forma correta de se fazer isso. Nós somos o povo do caminho, então nós precisamos parar de insistir em atalhos. Em segundo lugar, nós precisamos descansar na bondade de Deus. Deus é bom. E Ele estende a sua bondade, e quanto mais satisfeitos nós somos em Deus, mais vamos o glorificar, e quanto mais o glorificamos, mais satisfeitos nós somos em Deus. Descanse no que Ele te deu e no que Ele te chamou. Lembra dos dois aspectos de Ruth e Boaz? Ruth foi incluída, a bondade de Deus foi estendida sobre a vida dela, numa clara expressão de amor. Ela foi colocada dentro do povo de Deus, dentro das promessas, ela ganhou tudo que ela precisava. Boaz foi instrumento da bondade de Deus em descansar também em que os planos dele mudaram de um dia para a noite. Mas ele não negou o seu chamado. Descanse no que Deus te deu e no que Deus te chamou, porque vai ser muito melhor do que você ficar buscando ilicitamente o que você acha que é melhor. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer as demonstrações de compromisso que o noivo tem conosco, que somos a sua noiva. O Espírito Santo de Deus habita em nós como um selo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios? Uma promessa de que Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. E a prova disso é que o Espírito de Deus, que foi o poder que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, habita em nós. Nós temos comunhão com o Espírito de Deus, intimidade garantida, porque nós temos um compromisso com Ele. O Espírito dele habita em nós, nos permite viver uma nova vida. Uma vida de sabedoria, uma vida que não é mais vivida nas ambiguidades do dia a dia da cidade dos homens. O Espírito de Deus em nós está empenhado em nos fazer mais santos e mais belos para o nosso encontro com o noivo. Esse é o amor de Deus através de Cristo que nos livra dos embaraços das cidades dos homens. Essa é a boa notícia do Evangelho em Ruth. Aquilo que Ruth experimentou de maneira fragmentada, pontual, com Boaz, com todos os embaraços que ela precisou se submeter, caminhando à noite com medo, com dúvidas. Nós vivemos com Cristo sem esses embaraços. É o meio, inclusive, que Cristo nos livra dos embaraços da vida cotidiana. Então não procure atalhos. Descanse na bondade do Senhor. Desfrute do compromisso que Ele tem com você, do Espírito dele habitando em você, para que você consiga experimentar
o que é a nova vida prometida para nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Pai que nos deu um casamento. O Senhor nos colocou numa aliança com o noivo, nos deu o melhor que tinha, o teu filho, homem virtuoso, o qual nenhum outro homem foi, que às expensas de si mesmo se sacrificou por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida, esperança. Da mesma forma que Ruth chegou cheia de esperança para o coração vazio de Noemi, o Senhor também um dia nos encheu de esperança com as promessas do Evangelho. Nós te louvamos, Pai, por isso. Te louvamos porque não vivemos mais presos às ambiguidades da vida daqueles que precisam tomar a existência pelas mãos, precisam salvar a própria pele. Obrigado, Pai, porque nós não estamos jogados a nós mesmos. Ajuda-nos, Deus, a descansarmos no Senhor, a fortalecermos essas convicções a cada dia para que a gente tenha paz, tranquilidade e reconheça o seu penhor, o seu compromisso conosco todos os dias. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, tudo que nós fazemos querendo atalhos, querendo resolver as coisas conforme a sabedoria dos nossos próprios olhos. E ajude-nos, Deus, a respondermos o seu chamado com fidelidade. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.